Olá, pessoal. Bom dia. Não almocei aqui na Bahia é assim. Bom dia, um abraço para vocês. Estamos começando agora o melhor programa de rádio da Bahia e do Brasil, aqui transmitido pela Modéstia à parte, modéstia à parte, Rádio Metrópole FM 101.3, pelo canal metro1.com.br e também, e também pelo canal Bob Fernandes. E dando logo bom dia a todos vocês, a palavra com o Jânio aí, que disse modéstia para Chico Sá, hoje eu entrevistei ele hoje de manhã, rasgou o maior elogio a vocês três, com a maravilha que assiste e que não é somente aqui no Nordeste, mas no Sul Maravilha, muita gente acompanha a gente. Então vamos conversar logo com você, Jânio de Freitas, meu queridíssimo amigo. O que é que você diz agora, logo, para começar? o nosso decano. Começo desejando boa tarde a todos vocês e dando uma noticiazinha do Rio de Janeiro, a começar como no meu papel de homem do tempo, a começar dizendo que por aqui o dia está razoável, com uma certa nebulosidade, mas com melhor temperatura do que nos dias anteriores, aos quais o frio se fez desagradavelmente presente. No mais, a aflição enorme a cada dia em que, até por obrigação profissional, liga-se a TV nas emissoras estrangeiras, nas emissoras europeias, na americana, e o espetáculo que os militares e o governo de Israel proporcionam é de tirar o sono, o apetite, o ânimo, tudo. É uma coisa realmente inexplicável. Como é que o restante do mundo, o tal mundo democrático, a tal democracia cristã, aceita que isso continue acontecendo há tanto tempo já, ano e meio de mortandade, de tanta mentira para tentar encobrir esse crime monstruoso contra o ser humano, que é o extermínio do povo palestino por grande parte do povo habitante de Israel, que compõe o seu exército, a sua força aérea, elege os parlamentares, que, por sua vez, elegem esse governo desatinado, louco, furioso. E o mundo dito civilizado vê isso tudo. Até agora, atitude mesmo só da Espanha, que não é, no entanto, a atitude a ser tomada. Mas, em todo caso, foi um passo avante no sentido de tentar sustar esse massacre desumano. Foi a proposta do governo espanhol de suspensão total de envio de armas, munições e o que mais sirva ao poder israelense para os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade que continuam sendo cometidos ininterruptamente e crescentemente, em muitos sentidos, sobre o povo da Palestina. É uma abertura lamentável
do nosso programa, mas eu não consigo fugir à ideia de que essa é uma abertura justa. Jânio, semana passada, agora, o início da semana, o Thomas Friedman escreveu dizendo que voltando de Israel, teve lá uns dias em que pela primeira vez ele sentiu, não só na esquerda, centro, mas também em setores da direita, a percepção de que o que está acontecendo é injustificável e tem consequências do ponto de vista moral e também diplomático, mundo afora. Isso vindo dele, que acompanha essa história sendo judeu, escrevendo sobre isso, mas escreveu no New York Times essa semana agora. Judeu e conservador, né? Judeu e conservador. Eu tenho visto muita coisa na internet, e inclusive de depoimentos de judeus e israelenses bastante contrários e furiosos até, e eu não sei onde é que isso vai dar. A impressão que você tem, vendo determinados canais, pegando determinadas declarações, é que está começando a ruir pelas beiradinhas esse poder do Netanyahu. Tem no Instagram, tem uma página de militares do Exército, ex-militares, ex-comandantes, etc., fazendo críticas duríssimas. Tem a posição claríssima em relação ao Hamas, o terror, tal, tal, mas tem uma posição também muito clara do que é injustificável e indefensável em relação a isso. É o IDF que chama, o, IDF são é as isso. Está no Forças Instagram, para Armadas. quem quiser ver, tá lá. Para não ficar nesse papo de que todo mundo que faz crítica faz porque é antissemita, né? Sim, mas agora vamos voltar aqui e entrar nos Estados Unidos. O presidente Trump está aproveitando isso, não é, para cercear as universidades por permitirem manifestações pró-Palestina. Considera isso antissemita e as universidades grandes, como Columbia e outras, estão expulsando professores que participam desse movimento pró-Palestina e estudantes também, porque, segundo Trump, isso são atos racistas de antissemitismo. Tudo uma palhaçada só com o mesmo objetivo que a gente conhece. Na formatura da turma de 25, o Garber, que é o reitor de Harvard, disse essa semana que saudou os estudantes dos Estados Unidos, da vizinhança e do mundo todo, aí disse exatamente como deve ser, e foi aplaudido de pé, sendo ele também mais um do povo judeu, Garda. A Força Aérea de Israel, enfim, oficiais da Força Aérea, pilotos e oficiais de terra da Força Aérea Israelense lançaram um manifesto criticando duramente a política militar de Israel, do governo de Israel aplicada, contrariamente ao que que admite grande parte dos judeus pelo mundo afora, que no Brasil isso é muito claro. O Estado de Israel está comprometido com essa política. Essa política é exercida em nome do Estado de Israel, não é em nome do Likud, do partido do Netanyahu e dos partidos de extrema-direita, né? Nem do fundamentalismo religioso. É praticado esse crime monstruoso em nome do Estado de Israel, representando o Estado de Israel. Então, quem faz a crítica e cita o Estado de Israel, seja essa crítica proveniente de judeus ou não judeus, não está praticando antisionismo, antijudaísmo em geral, nada disso não. Vamos distinguir, vamos ter caráter para distinguir as coisas e não imputar responsabilidades insultuosamente com base em mentira, na mentira de que essa crítica à desumanidade que é praticada em Israel
é proveniente de antissemitismo, de desejo de extermínio israelense, de exclusão do povo de Israel, fechamento do Estado. É mentira isso. Tenham caráter, senhores judeus que defendem Netanyahu e companhia, abusando do nome Estado Judeu de Israel. Foi bom você falar uma coisa aí, que uma parte significativa da comunidade judaica no Brasil apoia tanto Bolsonaro, apoiou, né, apoiou na eleição, apoia até hoje, né, grandes como Cláudio Lotenberg e outros presidentes de uma entidade grande que congrega judeus em São Paulo, apoia nitidamente a ação do governo, como são bolsonaristas convictos. E realmente, você tem toda a razão. Uma parte significativa da comunidade judaica do Brasil está nessa. Acha que é Israel acima de tudo. Não é aquela velha, Deutschland über alles, né? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E vamos nessa aqui, realmente é assombroso. E claro que isso gera antissemitismo. Claro, claro, porque é difícil para uma pessoa dizer, não, o Estado de Israel é uma coisa e o judeu é outra coisa. Não, é tudo bom só. Sim, e até certo ponto eu acho que é bastante compreensível isso. Não é? Porque como é que você pode admitir um Estado formado por judeus, cujo grande motivação para se fazer esse Estado todo foi o Holocausto nazista, e agora faz um Holocausto ali, e quando Lula fala em Holocausto, ele é persona non grata do Estado de Israel, e essa coletividade judaica que é bolsonarista também não detesta o governo de Lula e as posições. Lula ontem, de novo, falou nesse assunto. Vamos lá. Eu vi também no outro dia um depoimento do Noam Chomsky, maravilhoso, que é judeu e conhece bem a história deste século, do século passado. E eu acho, eu não sei onde pode chegar, entendeu? O que mais pode ser feito? O que Também pode ser não. feito é sustar o envio de armas para Netanyahu Mas os Estados e Unidos continuam as mandando militares, armas. hein? Os Estados Unidos continuam fornecendo armas para ele. Cada vez mais. Pois é, e é um grande fornecedor, porque, aliás, é um dos grandes negócios dos Estados Começou com o Unidos. Biden, né? Sim. E são os Estados Unidos que Ah. estão agora incrementando, em termos de violência, de brutalidade antissocial, o agravamento da guerra entre União Soviética, perdão, entre Rússia E e Ucrânia. Ucrânia, com os drones de alta velocidade, altitude e extensão de voo. São Olha, ultrapotentes esses O drones. Trump assumiu dizendo que ia resolver o problema da guerra em questão de dias, né? olha, a foto simbólica disso tudo é o Trump com os donos das Big Techs. Aquela foto, porque tudo é conduzido via o quê? Opinião, Internet. opinião, notícia, informação. Esse é um tema absolutamente decisivo. E, aliás, eu estou vendo hoje manchetes e manchetes sobre Zambelli, eleição, sendo que no Supremo, ainda que muito distante da necessidade real de regulamentação, você tem uma votação acontecendo lá que pouco se dá importância, né? Que é a Sim, Bob, responsabilidade. você tinha um assunto aí para falar sobre É um pesquisa? assunto que eu acho que tem a ver com tudo isso. Eu quero até falar vagarosamente, porque é muito importante eu acho esse assunto.
Aconteceu em Fortaleza no fim de semana passado o segundo seminário de comunicação do PL, partido de Bolsonaro, e lá estavam Bolsonaro e companhia, e presentes os executivos ou executivos das chamadas Big Techs, Meta, Facebook, Instagram e WhatsApp, e do Google. Encontro para ensinar, por exemplo, como usar inteligência artificial e novos meios numa campanha eleitoral. E ontem o Supremo começou a julgar a responsabilidade, voltou, recomeçou, né? A responsabilidade civil das plataformas, as chamadas Big Techs, por conteúdos de terceiros que elas publicam. O julgamento continua hoje com o voto do Mendonça, que é sempre previsível, né? Tem um princípio universal em qualquer sistema, em qualquer lugar. Se você tem um negócio, você tem responsabilidade. Não existe negócio, atividade que não tenha consequente responsabilidade. E a ausência de responsabilização, usando o argumento de que isso é censurar, leva o Brasil e ao mundo ao que nós estamos vivendo hoje. Os executivos que foram a esse encontro não sabem o que foi o WhatsApp em 2018, não sabem o que o Pablo Marçal fez na eleição passada. Pablo Marçal poderia ter sido eleito prefeito. Se tivesse sido eleito, iam caçar o prefeito de São Paulo. Tarcísio fez o que fez. Ele foi caçado, mas o mesmo juiz e o mesmo tribunal não caçou o Tarcísio, que mentiu e acusou Boulos no domingo da eleição, diante das televisões e rádios, de ser parceiro, parceria, ter parceria com o PCC. Os executivos das plataformas que foram a esse encontro, eles não sabem, desconhecem o que será o uso de inteligência artificial na eleição brasileira de 2026. Aí entra uma parte que é muito importante, caros amigos, muito importante. Geoffrey Hinton trabalhou no Google de 2014 até 2013 até o ano passado. É um dos criadores da inteligência artificial. Entendendo o perigo do que ajudou a criar, e disso seguir sem regulamentação, Geoffrey deixou o Google o ano passado e passou a alertar sobre os perigos da inteligência artificial, sobre como a inteligência artificial, por exemplo, pode se tornar autônoma, criar armas letais e levar a uma corrida armamentista ainda mais acelerada. Ontem eu fiz um teste. Eu perguntei à inteligência artificial sobre o Geoffrey Hinton. Eu havia conversado com essa mesma inteligência artificial na véspera, longamente sobre ele, checando coisas sobre ele. Ontem eu voltei a perguntar e a primeira resposta da inteligência artificial foi essa: não posso ajudar, eu sou apenas um modelo de linguagem e não consegui entender o que você está pedindo. Eu respondi: mas ontem nós conversamos exatamente sobre isso, a respeito de informações sobre Geoffrey, e você respondeu tudo. Por que hoje você não pode mais falar sobre isso? A inteligência artificial pediu desculpas, dizendo que não tinha memória de conversas passadas. Então eu disse a ela que, assim como na véspera, eu estava perguntando sobre informações sobre Geoffrey, sobre o tal do Hinton, e então ela se desculpou, e aí nós conversamos. Geoffrey é um psicólogo e cientista de computação britânico-canadense chamado de padrinho da inteligência artificial. Ele trabalhou no Google por mais de uma década. O que ele começou a alertar agora abertamente sobre os potenciais riscos da inteligência artificial, que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando até agora há pouco. Um dos criadores, que é ele, disse o seguinte, e isso que eu vou dizer agora é reprodução em aspas da inteligência artificial sobre o que está dizendo o Geoffrey Hinton. Se a inteligência artificial não for controlada, pode superar a inteligência humana e se tornar brevemente uma ameaça à própria existência da humanidade. E disse mais, isso é ela traduzindo o que o cara está dizendo. Desinformação e manipulação. A capacidade da inteligência artificial de gerar conteúdo realista, texto, imagens, áudios, em grande escala, pode ser usada para espalhar desinformação, isso aí, Jânio, e manipular a opinião pública. Perda de empregos. A automatização avançada pode levar a significativa perda de empregos. Dificuldade de garantir que os sistemas de inteligência artificial avançados ajam de acordo com os valores e interesses humanos, o que pode ser um problema que eles chamam de alinhamento. Por fim, eu perguntei, Geoffrey alerta também sobre o perigo da inteligência artificial criar armas letais
decidir quem deve ser atacado e morto, e isso levar a uma corrida armamentista. Está correto? Resposta da inteligência artificial, citando o Geoffrey. Sim, você está absolutamente correto. Geoffrey levanta preocupações significativas sobre o perigo da inteligência artificial na área militar. E aí ela descreve os perigos. O uso da inteligência para criar sistemas de armas que tomem decisões de vida ou morte sem a intervenção humana. A corrida armamentista de países para desenvolver e adquirir armas baseadas em inteligência artificial, o que pode levar a uma escalada incontrolável e aumentar drasticamente o risco de conflitos. Ainda a inteligência artificial sob Geoffrey. A velocidade e capacidade da inteligência artificial em cenários de guerra podem dificultar ou impossibilitar o controle humano. A seguir, vocês verão um pequeno trecho desse discurso, ou de um dos discursos de Geoffrey Hinton, quando ele recebeu o Prêmio Nobel no ano passado. A tradução do inglês para português, por exemplo, amigos, incluindo a voz, que vocês vão ouvir, foi feita com inteligência artificial. E o Danilo tem essa fala do Geoffrey Hinton recebendo um trecho apenas um trecho do discurso dele recebendo o Prêmio Nobel. Esta Danilo nova tem. forma de IA destaca-se em modelar a intuição humana, não o raciocínio, e nos permitirá criar assistentes muito inteligentes que aumentarão a produtividade em quase todas as indústrias. Se os benefícios dessa produtividade forem distribuídos de forma justa, será um avanço maravilhoso para toda a humanidade. Infelizmente, o rápido avanço da IA traz muitos riscos imediatos. Já está sendo usada por governos autoritários para vigilância em massa e por criminosos cibernéticos para ataques de phishing. Em breve, a IA pode criar novos vírus terríveis e armas letais horrendas que decidem sozinhas quem matar ou ferir. Todos esses riscos imediatos exigem atenção urgente e firme dos governos e organizações internacionais. Existe também uma ameaça existencial mais longa quando criarmos seres digitais mais inteligentes do que nós. Não sabemos se conseguiremos manter o controle, mas já temos provas de que, se criados por empresas focadas em lucro imediato, nossa segurança não será prioridade. Precisamos urgentemente estudar como evitar que esses seres queiram dominar. Eles já não são mais ficção. Isso é o criador, o chamado padrinho da inteligência artificial, no momento em que recebia o Prêmio Nobel. Tem a ver com tudo que a gente está falando, com a mentira, com a guerra, com o Brasil, com o Bolsonaro, tudo isso aí. Porque como é que a gente se informa em massa? Por exemplo, o que está na capa de todos os grandes meios de hoje no Brasil, eletrônicos, digitais? Uma pesquisa de uma eleição que vai acontecer daqui a 1 ano e meio, eleição presidencial no Brasil. As pesquisas estão erradas? Não, a pesquisa está certa. Agora, o uso político disso como arma de construção e desconstrução é evidente. Então, não é a pesquisa, é o uso imediatamente em todas as manchetes principais, dando conta de, olha, está subindo, está caindo, é isso. E o pior uso para mim foi, não sei onde é que saiu, que 45% do eleitorado acha Lula pior que Bolsonaro. O Danilo tem aí no ponto. Isso é inacreditável. Danilo, bota essas manchetes para dar uma olhada. Você vê a unanimidade na. Ó. E tem uma coisa do Estadão que a pergunta é o seguinte: eleitor vai decidir de quem tem mais medo, de Lula e de Bolsonaro, ou do ET de Varginha, ou do lobisomem. É. Entende? É isso. Isso é uma construção, todas ao mesmo tempo. Não é a pesquisa que está errada, é o uso disso. E outra, por que usam? Porque isso impulsiona a audiência. Aí é que entra o controle do jogo. Essa história que eu estou falando, Jane, Sérgio e Mário, eu publiquei isso anteontem, um pedaço disso, foi a menor audiência do canal em 5 anos. A audiência é ínfima. Por quê? Porque eles controlam o jogo. Eles controlam o que querem expor, o que não querem expor. Como é que eles buscam audiência hoje? Fofoca, nada contra, sou a favor, beleza, viu a fofoca? Ou cortar um bate-boca no Congresso de 2 minutos, botar ali aquele lá 200, 300 mil.
Eles servem a dose diária de ódio ou de ira para cada grupo, para ficar aquele duelo e aumentando a audiência. É isso. É isso que está se tornando o jornalismo em rede, cara. E os E caras essa, dizem, e essa manipulação leva a total descrença. claro. Eu duvido o tempo todo que eu estou vendo na internet. E as pessoas desistem, cara. As pessoas desistem de ver, de ouvir. As pessoas se cansam, se afastam e ficam se alimentando do quê? Ou da fofoca ou do ódio. Ah, deu uma É. porrada no meu inimigo, eu vou ver. Deu uma porrada. É isso. É um jogo que quem ganha é o quê? A audiência é o clique. De quem é esse jogo? Deles. E aí, Jânio? E aí, danou-se. E aí o Rogério está dando graças a Deus não ter mais a idade do Bob, que vai viver há muito tempo. Pô, não, cara, mas é angustiante você ver esse jogo e você sentir ele sendo jogado dentro, entendeu? Não é a É. primeira vez que tem esse enfrentamento, cara. Quando a Timothy Gebru, era uma ex-TI do Google, saiu, ela fez uma denúncia. E eu acho impressionante que esse assunto não prospera, não é tratado. O que o Supremo está tratando é uma pequena parte de uma coisa que é gigantesca, que está sendo empurrando tudo. Isso é o que está gerando tudo isso, ou o que permite que isso aconteça dessa forma. Porque se eles controlam a comunicação com o mundo, cara, eles estão controlando o que é fundamental. E quando você discute isso, o que que eles fazem imediatamente? Reduzem a circulação do que você está dizendo. Esse é o jogo. Então, como é que isso pode não ter regulamentação, Zê? Como é que pode. Ainda estão discutindo o que é a Zambelli, mas a Zambelli, cara, É. pô, a Zambelli, dias discutindo a Zambelli, onde é que a Zambelli está? Como se isso fosse um fator fundamental para todos nós hoje. Ô, Jânio, qual a sua opinião sobre essa questão das pesquisas e dessa exposição? É porque ontem, por exemplo, eu não faço programa de tarde, mas eu tive que fazer porque faltou aqui o pessoal. E aí eu resolvi dizer assim, saiu essa pesquisa, dei os dados principais e abri os microfones para todo mundo. Rapaz, o que entrou de gente assim, mas com teorias sérias e profundas, dizendo é isso mesmo, Lula vai perder, o governo dele não presta, o custo de vida está um horror, a corrupção e não sei o quê, não sei o quê. E aí, Jânio, qual a análise política que você faz desse uso aí da grande mídia que tem um objetivo claro? Olha, preliminarmente eu vou lembrar uma frase do Chico Sá que eu li hoje no resumo que você publicou da entrevista dele, que você pôs no jornal Metrópole. Diz ele, Lula está melhor do que as pesquisas dizem. O que está pior é a narrativa, na É isso palavra mesmo. usada por ele, feita pelas pesquisas, e eu acrescento, pela grande maioria, a quase totalidade dos jornalistas que escrevem sobre política ou economia. No governo Bolsonaro, ansiávamos por pesquisas mais profundas, mais confiáveis. Foram poucas a grandes intervalos. Hoje temos pesquisas às segundas, quartas e sextas. E para completar, nas terças, quintas e sábados. Às vezes dão uma folga no domingo, às vezes fazem um resumo de todas no domingo. Seja isso feito em números ou em palavras. A mídia é realmente, como já disse alguém que eu não me lembro quem foi, é o grande partido político brasileiro. Paralelamente, como disse outra pessoa de quem eu não me lembro, ao partido militar.
E contra isso não há nenhuma providência. Quando se esboça alguma providência, é uma reação brutal. Alguns políticos tentaram, bem intencionados, tentaram criar um conselho do jornalismo, um conselho da imprensa. Pompeu de Souza, que foi chefe de redação e editor do Diário Carioca, quando deixou o jornalismo, eleito senador por Brasília, onde se tornara professor de jornalismo na universidade. Pompeu deixou um projeto muito bom, muito bom. Dorme no Senado até hoje. Uns 20 anos, ou mais. Mais, seguramente, mais, ou não, seguramente mais de 20. Censura. No Brasil, um conselho de imprensa, um conselho de mídia, um conselho de jornalistas seria censura, autoritarismo, atividades comunistas. A Inglaterra tem conselhos há séculos. A grande pátria da liberdade e da democracia tem conselho de imprensa. Não é citado, porque não convém à imprensa americana, e muito menos à imprensa comercial de fora dos Estados Unidos, lembrar a existência dessa entidade. Mas existe e é atuante. A França, a Suécia, a Espanha, a Itália, todas elas têm, com pequenas diferenças de forma, não essenciais, forma mesmo essas diferenças, todas elas em exercício, ainda que haja o que chamam de excessos da imprensa, da mídia, mas todas essas entidades vigilantes vigiando e agindo quando há os tais excessos. No Brasil, isso é coisa de censura, de comunista querendo censurar o capitalismo e por aí afora. E a liberdade de expressão, que virou um estandarte, né? Imagina, da extrema-direita. Olha, Xânio, na Inglaterra essa entidade chama-se Ofcom. Nos Estados Unidos é FCC. Todas elas têm. E sobre aquilo que você estava falando, sempre é bom lembrar que 80% do noticiário que as pessoas leem no Brasil digital pertence formalmente a bancos e ao sistema financeiro. A construção do que sai nas pesquisas sobre economia, por exemplo, tá tudo ruim, é publicado em meios que são do BTG Pactual, Infomoney, etc, etc. Eles são os donos dos meios que noticiam diariamente sobre isso tudo. Além da imprensa de papel, que, como a gente sabe, tem um lado só e uma opinião só. Então, como é que se forma a opinião pública que leva as declarações diante de uma pesquisa de opinião? É formada assim. Eles são os donos, eles dizem o que está bom, o que está errado, o que está certo, o que não está certo. 80%. Matéria que saiu na Piauí há 2 anos, Denise Godoy. Como é que eles compraram e são donos de tudo agora? Sim, mas presta atenção numa coisa aqui. Nós estamos há 1 ano, mais ou menos, e 4 meses da próxima eleição. Nós não vamos conseguir modificar isso, nem estabelecer esse conselho, nós não vamos regulamentar as mídias,
nós vamos para uma eleição com esse mesmo quadro que está aí. E aí? Como E é é que é? menos, e é menos tempo do que isso, porque em abril tem a desincompatibilização, na verdade, né? Que Não aí, no, não no caso de presidente e mas vice. no todo, né? De todo mundo, você esvazia tudo, começa o outro jogo de outra forma, né? O Mário Sim, acaba de lançar Uma, a pergunta clássica: o que fazer? é. uma Mas é primeira porque medida, nós vamos enfrentar a próxima eleição importantíssima com essas condições que estão aí. Não é não? O que é que você acha, já? uma Precaríssimo. primeira medida que me parece primordial para se atenuar um pouco esse quadro é acabar com a reeleição. Hoje, se eu fosse dar ao Lula uma sugestão, o que é uma prática de vários jornalistas brasileiros, mas eu a repudio com toda a energia possível, não tenho nenhum conselho a dar a político, a administrador. Eu sou um jornalista só e minha função é olhar o que eles fazem, não em palpitar. Mas digamos que eu fosse dar um conselho ao Lula. Eu diria, olha, esquece a reeleição. Esquece. Se vai ganhar ou perder, não interessa. Não faça mais nada pela reeleição, mas faça tudo o que for possível fazer para fazer o necessário. O que esse país precisa. Está precisando do IOF? Está. Está? Muito bem. Então é sua obrigação lutar para fazê-lo e não fazer concessão porque dois senadores não estão interessados em que haja o IOF. Se vai haver propaganda, se a mídia não quer que haja IOF, estraga tudo que você diga, distorce, usa mal, com maldade, usa politicamente, usa alienadamente, não tem importância, você não será candidato. Então, isso não importa. O IOF é necessário, faça o IOF. Mas enquanto os políticos estiverem, os presidentes estiverem dependentes Da do barganha, né? conceito público feito pela mídia, da tolerância do Senado com as suas, e da Câmara com as suas medidas, um jeito de conviver sem conflito, porque senão os partidos o abandonam nas votações. Enquanto isso acontecer, com vistas à reeleição, não há nada a esperar em termos de melhoria nesse problema, que é só um dos infinitos problemas que esse país tem. É preciso acabar com a reeleição. Ela nasceu mal, ela nasceu de corrupção praticada pelo governo Fernando Henrique, Isso. Sérgio Mota e Fernando Henrique Cardoso, comprando a dinheiro votos de deputados corruptos, vendáveis. Começou como corrupção e ela corrompe a política brasileira. Ela corrompe a administração brasileira, porque ela é aquela cenoura pendurada na frente do gelo. É preciso acabar com a reeleição e recomeçar, tentar recomeçar do zero, tudo que se puder recomeçar do zero. Principalmente o que é o dever do administrador brasileiro e o que é o dever do político brasileiro. O Congresso não é executivo, mas hoje se vê um presidente de poder legislativo dando prazo ao ministro da Fazenda para adotar uma medida que ele, presidente do Senado, aceite.
Não, Esse sujeito foi eleito para quê? e Para sendo quem isso? são, né? Hein, Jânio? E sendo quem são esses personagens, para a dimensão e estatura que tem, né? É inacreditável que isso aconteça e não haja reação. Tem que responder com uma banana. Aqui para você. Jânio, quando. Rapaz, achei genial essa ideia de Jânio. Olha, Genial, é isso mesmo. É, o caminho é esse aí. Mário, o dia que saiu essa medida, eu conversava muito com o Covas, desde a Constituinte, que eu cobria a liderança da Constituinte, entre dezenas de palavrões que ele falou, ele disse: a reeleição vai, eu vou usar ferrar com o Brasil, porque o que vai acontecer é o seguinte: no minuto seguinte, a oposição vai pensar em como liquidar o eleito, e o eleito só vai pensar em como ser reeleito. Mas na hora, no mesmo dia. É isso aí. O Jânio fez a perfeita tradução do que se tornou isso. Mas como o fim da reeleição não é para já, nem para o futuro próximo, presumo, o que se pode fazer até lá? Não, Eu isso acho que Jânio, ô Sérgio, isso que Jânio é, falou. É o presidente Lula dizer, ó, dane-se a reeleição. Eu vou fazer o que tenho que fazer. Se eu perder, perdi. Se eu ganhar, ganhei. e Pronto. mais, e se o Congresso, e tendo feito Eu isso, acho isso perfeito. É a única solução. Única, única. No meu e, modo de ver, eu concordo inteiramente com o Jânio. e- Pegar a chantagem pela jugular. Ah, não, você pode fazer chantagem que quiser, eu vou fazer o que eu quero, o que eu acho que deve ser feito. E vocês vão me derrotar? Vamos me derrotar, pronto. e tendo Acabou. feito isso, Mário, usar um meio que pertence ao Estado, que é uma rede de televisão, de rádio, quando for conveniente, para explicar o que estará acontecendo como reação a essa decisão. Está acontecendo isso, por isso, o IOF é isso, é aquilo, é aquilo. Entende? É isso, discutir. Porque não adianta tentar compor. Não vai compor com essa gente. Não há Uma, no- composição possível. uma nova rede da legalidade, né? Não, mas é conversar, cara. Isso é a rede de comunicação pertence ao Estado. É. Eles são concessionários, entendeu? Então, se não querem dar espaço, use de 15 em 15 dias. Diz, ó, essa medida é por aquilo, essa é por aquilo, outro. Não aceitam os 5 mil por causa disso. Seis pessoas têm um patrimônio igual a 100 milhões de pessoas no Brasil. E vai. É politizar. O que o Jânio está falando é, na verdade, assim, é politizar o governo e não ficar tentar, no sentido profundo da palavra, não ficar nessa tentativa de composição que não termina nunca. E que só vai perdendo Eu me poder. lembro, há muitos programas atrás, Arthur Lira ainda era presidente da Câmara de Deputados. E ficava naquela coisa, não, Lula vai ceder isso, lugar no governo, etc. E Jane disse, não adianta negociar nada com Arthur Lira, ele não cumpre nada, não vai fazer nada. Não deu outra. Esse novo presidente que entrou supostamente, né, mais manso, digamos assim, e o próprio Comandado. Alcolumbre também, mas Alcolumbre agora quer porque quer botar o ministro de Minas e Energia para fora por causa dos interesses pessoais E, dele. Está e, interessado em derrubar Marina Silva, que não deixa a devastação ou pesquisa de petróleo lá na região de interesse dele. Então, se o presidente da República fica nessa, como está até agora, e eu acho, rapaz, essa análise de Jânio perfeita. Pô, se ele disser assim, ó, dane-se reeleição, e mudar, inclusive, esse ministério. Eu estava vendo aqui a Semineto, por exemplo, disse uma coisa que eu acho correta. Ele disse assim: o União Brasil não deveria ter um ministério no governo. Nós não vamos apoiar Lula e fica nessa história, sabe? Só para satisfazer determinados grupos e, internos que vão lá, se beneficiam disso, pegam um naco disso. Ou a e, o, mudança radical, ou então. e o faz de conta disso, sabe, que é o que é o mais escancarado, é como se não existisse o que existe. Tanto a cúpula da Câmara quanto a cúpula do Senado montados no dinheiro do orçamento secreto.
mais de 100 bilhões que ninguém sabe como foi gasto, onde foi gasto. É isso. Quer dizer, essas pessoas é que estão dizendo como é que deve ser, como é que não deve ser. E outra, estão usando, estão governando 22% do orçamento. O ano passado governaram, que é uma prerrogativa do executivo. E como se fossem vestais, quer dizer, o que que eles fizeram com o dinheiro do orçamento secreto? Cadê? Aliás, cadê, né? Cadê a investigação? O senador Davi Alcolumbre, citado aí há pouco, e hoje presidente do Senado e do Congresso, portanto, foi o grande líder das emendas secretas, Junto com Lira. aquelas que ninguém no Brasil podia saber quem fez a proposta do gasto, de quanto foi o gasto, para onde foi esse gasto, que pretexto esse gasto teve e que fim levou esse dinheiro, se foi efetivamente aplicado ou não. Tudo era segredo. O senador Davi Alcolumbre foi a principal figura dessa atividade aqui, foi a principal atividade dos senadores E da Câmara, e dos deputados durante um bom período, enquanto não ocorria a reação que não nasceu na Câmara nem no Senado. Foi uma reação a pedido de alguém da Câmara ou do Senado, de alguns, efetivamente, alguns, mas quem tomou a atitude de reagir foi o Supremo Tribunal Federal. e, Por isso mesmo, acusado pelos interessados e praticantes nas emendas secretas de criar crise institucional, conflito entre os poderes. O ministro Flávio Dino, que foi o relator e, portanto, o condutor dessa reação que extinguiu as emendas secretas, até hoje é acusado de adversário do Senado. Mas ele era senador, pô. é, Ele não era outra coisa antes de chegar ao Senado, ao Supremo. Ele era senador, o não Jânio, usou emenda secreta quando Jânio, senador. e por ironia do destino, uma pequena parcela de emenda secreta, soubemos na semana passada, por causa de um pacote de 30 quilos de maconha e 4 gramas de cocaína, foi enviado pelo senhor Nico Linha para o seu tio candidato a prefeito em Nova Serrana. O tio, pai do Gleicon, preso com 30 quilos de maconha e 4 gramas de cocaína. É, emenda secreta, emendas mandadas para isso. Se a gente for fuçar essas emendas, se realmente chegar aonde isso foi parar, a gente vai encontrar coisas inacreditáveis. E um outro detalhe: quem assinou, quem construiu o orçamento secreto foi um general então na ativa, Luiz Eduardo Ramos, que era o ministro secretário de governo. Ele é o criador, junto com Lira, Alcolumbre e etc., no final de 2019, dessa maravilha chamada orçamento secreto. Vem cá, não tinha O um Ramos vídeo. foi o braço que agiu. Armado, o braço Foi armado. o braço que agiu, mas ele não tinha condições, Claro. em nenhum sentido, de tomar essa providência, de criar essa arapuca contra o Tesouro Nacional. Foi criada por senadores e deputados Para a que ocuparam eleição. cargos diretivos na época nas duas casas Isso. legislativas. E olha, O, tem um Ma- personagem, viu, o Mário, se tiver tempo, tem um personagem que até está nas pesquisas hoje, que tem um. Chega. Eu queria oferecer aos nossos amigos que acompanham um momento poético, que é o Romeu Zema, governador de Minas, que está na pesquisa. Ah, ele teve com o Bukele lá, né, El Salvador. Isso.
Teve com Ah, o, Bu- bota esse teve rapaz, com ele o é um Bukele. intelectual. Ele é um Isso, intelectual da melhor espécie. isso. Ele disse o seguinte, que o fato da ditadura ter existido é uma questão de interpretação. Bem, ele Getúlio Vargas, a fundação, ele tinha 21 anos, quando formalmente, ao menos, a ditadura acabou, tendo vencido a eleição alguém de Minas, que era o Tancredo Neves, né? Então ele gosta de ser um personagem, fazer aquela linha mineiro esperto, grande sabedoria política, etc. Mas tem um vídeo que a gente já, certamente você já conhece, mas que é sempre bom. Ele Bota, por idade, está no bota. programa. Mineiro. Tá sem Eu queria voz. encerrar o podcast, né, essa entrevista especial, governador, presenteando o senhor com o livro da Adélia Prado, né? Ela que é uma escritora muito conhecida de Divinópolis, é um presente, né, da diretora aqui do Sistema MPA de Comunicação, Mariela Luquez Mourão, em nome de todo o grupo, né? São 150 melhores poemas da nossa escritora Adélia Prado. Muito obrigado. Muito bonito o livro aqui. Vou fazer bom uso com toda certeza. Sei que o Não senhor lê sabia. muito. Na rede social, sou sempre... Ela trabalha aqui. A Adélia Prado, né, que é essa escritora muito famosa de Divinópolis, né, quem tá te presenteando é a diretora do Sistema MPA, Mariela Luquez Mourão. Perfeito. Adélia Prado, vencedora do Prêmio Camões Jabuti Machado de Assis, e o governador de Minas não sabia quem era e perguntou se ele trabalhava na rádio de Divinópolis. Olha, É meus bom para caros dar amigos, risada. há um limite a partir do qual esse programa não pode descer. Zema não. Então, É espera lá, espera É lá. verdade. É que como estava tudo muito... Aí- o mundo... Aí, como diz a direita, é um abuso. Pô, não Agora, olha, pode. tem um vídeo aí que Jane tinha enviado. Também é um grande Das momento. escolas, é isso que eu ia cobrar. Escola Cívico-Militar. Que graça. Bota aí. Taticano maldito! Sou taticano maldito! E vou pegar você! E se eu não te matar? Eu vou te prender! Vou invadir sua mente! Não vou deixar tu dormir! E nas infiltrações! Você vai lembrar de mim! Sou taticano maldito! E vou pegar você! E se eu não te matar? Eu vou te prender! Vocês sabem que o governador Tarcísio de Freitas, esse de Freitas aí, vocês desculpem, ele tem um programa de 100 escolas cívico-militares. 132. Já em agosto. 132 me parece que seria o total. O novo Em programa são 100. Segundo São semestre, né? 132 em agosto e no total são 300 escolas o programa dele. Isso. Bom, do programa que começa com 100 escolas agora, mais 100 escolas agora no segundo semestre, 11 escolas, 11 dessas 100, são, segundo a aferição escolar do Ministério da Educação, são de nível para nível socioeconômico médio e baixo. São 11 escolas que vão atender a essa classificação de situação e condições de alunos de nível socioeconômico médio e baixo. 11. 89 são para o nível de alunos em condição socioeconômica média e alta. Esse é o programa social educativo do governador Tarcísio. E ainda temos o seguinte, como vocês viram, o que é que os alunos dessas escolas aprendem
a dizer, a tomar como lema: eu vou te matar, eu vou te prender, eu vou te matar. É terrível, rapaz, Essa gente é a jovem. educação, essa é a educação como a entendem o governador Tarcísio de Freitas e os seus compinchas de governo e de escolas cívico-militares. A função prioritária de um governante é educação. E educação significando, e na verdade não tem outro significado, preparar para um convívio civilizado na comunidade, preparar para um trabalho produtivo e preparar para uma vida honesta, bem intencionada, com o possível bem-estar. O que ele propõe como educação é: eu vou te matar, eu vou te prender, eu vou te matar. Terrível, terrível, Jânio, terrível, o secretário de segurança dele, o SS, terrível. foi Esse SS, você sabe o que é, né? SS lancista, vai. envolvido em 16, investigado por 16 homicídios. E esses 300 policiais que dão aula em 300 municípios, na verdade, do estado, receberão mais do que professores estaduais se forem coordenadores oficiais, R$ 9.000, e serão, na verdade, cabos eleitorais. Que é isso que eles serão. E o Mas Derrite. olha, Bob, presta atenção. Esse vídeo, rapaz, é muito forte. Você vê gente jovem em plena formação e um militar ali como se ele estivesse treinando, rapaz, os fuzileiros navais americanos, né? Preparando para matar, aquele negócio, a postura dele com arma e tudo, né? Pô, isso é um crime, rapaz. Isso é um crime violentíssimo. E as crianças têm que tomar esse lema, adotar esse lema, e por isso elas são obrigadas a gritar esse lema em conjunto ali: eu vou te matar, eu vou te prender, eu vou te matar. É uma coisa. Há um vídeo, desculpe. Não, porque há um vídeo na primeira escola cívico-militar, que foi uma espécie de escola piloto aqui no Rio, General Abreu, aqui no Rocha, na zona norte do Rio, em que as crianças tinham que repetir em voz alta a seguinte frase: muitos querem, mas não podem. Nós queremos e podemos. Nós somos nós e o resto é o resto. Brasil acima de tudo, abaixo de Deus. Isso é um slogan bolsonarista, né? Candidato cópia do nazismo. SS Derrite é candidato ou a senador, ou, segundo matéria da Folha semana passada, a governador, envolvido em 16 homicídios. E se o Ricardo Nunes, também pré-candidato a uma coisa ou outra, sair, o prefeito de São Paulo será o Coronel Nunes, que respondeu por 8 homicídios, juntos 26 homicídios, disputando a eleição Olha, majoritária de São Paulo. nós vamos ter que interromper, porque acabou o tempo, mas já que, embora Jânio tenha nos chamado a atenção, eu sugiro que vocês procurem nas redes aí a harmonização facial feita pelo prefeito de São Paulo, Ricardo. Ele ficou bonito. Obrigado a vocês. Olha, reprise hoje desse programa no canal Bob Fernandes. Amanhã, às 19 horas, aqui na Metrópole FM e no metro1.com.br. Queridíssimo Jânio, amigo Sérgio e Bob, boa tarde. Aliás, bom dia, porque eu também não almocei até agora. Aqui em Salvador, já está um dia lindo. Eu estou vendo o mar, rapaz, aquele mar, sabe, de águas mornas.
lindo, azul, sem pé. Um Tá abração para bem. vocês, queridos. Até para a semana. Um abraço, Carlos. Um abraço. Tchau, Jânio. Vai, vai, um abraço para todos.